sou a Vera, a PEC de matemática. Nós vamos começar a gravar uma série chamando Os Jogos e a Matemática. Nosso tema de hoje é a importância dos jogos no ensino da matemática. Vou chamar a minha colega Estela para se apresentar. Olá, eu sou Estela, da equipe de matemática. Eu e a Vera vamos dar início a essa série de gravações sobre os jogos e a matemática. Da nossa parte aqui, quando a gente está fazendo a abertura desses jogos, a gente teve uma intencionalidade. Começar a conscientização do professor da importância de aplicar na sala de aula o lúdico, os jogos, tornar a educação de matemática algo mais acessível, não só dentro da sala de aula, mas também levar isso para o cotidiano dos alunos. Também tornar consciência de que não será no primeiro jogo aplicado que os alunos irão identificar o que fazer quando lhe é apresentado um jogo curricular, e nem irá conseguir organizar mentalmente as fases que deverá percorrer. Tudo será um processo que o professor deverá fazer, para que as aplicações dos jogos curriculares sejam positivas, fazer parte das estratégias pedagógicas do professor durante todo o ano letivo. Não deve ser trabalhado aleatoriamente e, ao aplicá-lo, deve dar ao aluno a oportunidade de comunicar, interagir, que eles formulem suas próprias opiniões, que eles encontrem seus caminhos. Assim, o aluno ficará mais interessado no jogo. Um jogo, se ele encontrar um caminho para a solução, a gente não pode dizer que está certo ou que está errado. Cada um vai conseguir resolver aquele jogo à sua maneira. Espero que vocês gostem das nossas gravações e chamo a colega Estela para dar continuidade. Então, não poderíamos deixar de falar da BNCC, que é o nosso documento norteador. Na BNCC, a competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, habilidades e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A BNCC é um documento que determina as competências gerais e específicas, as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica, que, conforme a LDB, a educação básica compreende a educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio e até o EJA. Também a base curricular, né, não deve ser vista como um currículo, mas como um conjunto de orientações que irá nortear a equipe pedagógica na elaboração dos currículos locais. Esse documento deve ser seguido tanto por escolas públicas quanto as particulares. Aqui também a BNCC traz as competências e habilidades, conteúdo que devem ser no mesmo independente de onde as crianças e os adolescentes e os jovens, eles moram ou estudam. Então, ela traz esse reforço para nós. A discussão sobre a importância dos jogos no ensino da matemática, ela vem se concretizando, pois as crianças possuem uma grande capacidade de raciocinar e colocar em prática a sua capacidade de resolver situações problemas, caracterizando objetos e buscando uma linha de resolução baseada em elucidações próprias. O que significa isso? A criança ela está desenvolvendo as habilidades importantes para os jogos matemáticos. Então, ao caracterizar um objeto, a criança está aprendendo a identificar suas propriedades e características, o que pode ser útil para a classificação,
comparação e outras operações matemáticas. Além disso, ao buscar uma linha de resolução baseada em elucidações práticas, a criança está aprendendo a pensar de forma lógica e sistemática, o que pode ser útil para resolver problemas matemáticos mais complexos. A proposta do jogo em sala de aula é muito importante para o desenvolvimento social, pois existem alunos que eles se fecham, têm vergonha de perguntar sobre determinados conteúdos, de expressar dúvidas, a matemática se torna um problema para eles. Então, facilita todo o trabalho do professor nesse contexto. Vera? O professor, Estela, ele tem que escolher um jogo para os seus alunos. Ele deve ter em mente, esse jogo deve ter um fator motivador, para que eles consigam entender o verdadeiro significado de alguns termos e conceitos matemáticos. Então, o professor ele tem que ter uma intencionalidade, porque ele está lá trabalhando um conteúdo e ele vai ter essa intencionalidade. O que os alunos vão desenvolver quando estão aplicando o jogo, estão discutindo o jogo, estão trocando ideias? Eles vão ter o desenvolvimento da parte cognitiva, social, afetiva, motor, cultural. Então, esse jogo vai ter um significado para ele. Ele vai estar trabalhando todos esses itens que acabei de falar. Agora, a aplicação dos jogos. A essa aplicação dos jogos, o que vai acontecer ali, né? Então, eles vão socializar aluno com aluno, vão buscar a cooperação mútua, a participação da equipe na busca incessante de elucidar o problema proposto pelo professor. O educador precisa de um planejamento organizado e um jogo que incentive o aluno a buscar o resultado. Ele precisa ter interesse e o jogo precisa ser desafiador. A ideia principal não é deixar o estudante participar da atividade de qualquer jeito. Devemos, quer dizer, nós, professores, devemos traçar objetivos a serem cumpridos, metas a ser alcançadas, regras gerais que deverão ser cumpridas. O aluno não pode encarar o jogo como uma parte da aula em que ele vai ficar sem fazer nada, que ele não vai escrever, que ele só vai jogar. Então, aí pode promover, se ele não tiver um objetivo a ser atingido, uma meta a ser atingida, a gente pode, assim, trazer uma indisciplina. E se isso for bem conduzido pelo professor, que é um seu mediador, a indisciplina não vai ocorrer, porque eles vão ficar interessados e vão fazer esse jogo com mais atenção, desenvolvendo aquilo que o professor está pretendendo, né? Usará o conhecimento que ele já tem, o aluno, para desenvolver esse jogo e mostrar que ele também pode adquirir experiência. Como que ele pode fazer isso? Argumentando, buscando soluções, trocando as ideias com os colegas, e espera que o professor, que é o mediador, ele não tem só uma resposta para aquele jogo, não tem só um caminho para aquele jogo, porque o aluno, ele vai dar esse caminho, ele vai dar essa solução, e cabe ao professor mediador ver, né, se ele está indo no caminho certo, ou então orientá-los, o grupo, a equipe, ou o time que ele está chamando ali para fazer a aplicação, para que o professor também atinja o seu propósito com a aplicação daquele jogo. As atividades lúdicas, elas são utilizadas na matemática, com materiais concretos, totalmente relacionados ao desenvolvimento cognitivo do estudante, né? Há de se refletir que alguns conteúdos específicos da matemática não possuem relação com a ideia de serem aplicados utilizando jogos. Mas a criatividade do professor pode encontrar um caminho para que isso seja feito. Mas, de certa forma, promove um senso crítico, investigador, ajuda na compreensão e no entendimento de determinados tópicos relacionados ao ensino da matemática.
Os jogos matemáticos não são únicas formas lúdicas de trabalhar um conteúdo, de evoluir o currículo, mas é uma das mais bem aceitas pelos alunos. A escolha do jogo não deve ser aleatória. É necessário selecionar um conteúdo, relacionar os conceitos, pensar em matérias, estudar contextos, observar os alunos e refletir sobre a eficácia do que está proposto. Então, o professor tem que fazer esse planejamento, ele precisa, porque ele conhece o público dele, né? Ele conhece os seus alunos, então, só ele pode determinar o que os alunos vão trabalhar dentro do jogo. Com certeza, aplicar um jogo matemático que tenha relação direta com o conteúdo é muito mais trabalhoso, mas a resposta dos alunos mais satisfatória do que o tradicional aula quadro e giz. Hoje a gente não usa mais quase giz, né? Usamos o canetão que estamos ali, né? Então, o professor, para isso, ele precisa estar organizado, selecionar, buscar, pesquisar, para que ele possa atingir o seu público, que são os seus alunos. Aqui, aula de matemática, estou trazendo umas sugestões. Eu e Estela estamos trazendo uma sugestão para vocês. Só que essa é só uma sugestão. É um tiro ao alvo, né, aí. Então, o que eu tenho isso? Uma aula de matemática com um tiro-alvo. Pode desenvolver coordenação motora e relacionar com diversos conteúdos. O jogo do tiro-alvo, também conhecido como jogo de dardos, é uma excelente atividade para aplicar em sala de aula de matemática. É claro que os dardos vão precisar não serem cortantes, serem feitos de uma maneira artesanal, com os meninos, com material reciclado, ou se a escola tiver, ou se algum aluno tiver isso. Além de desenvolver a coordenação motora aos alunos, esse jogo pode ajudar no trabalho em equipe e é uma boa ferramenta para aplicar conceitos estudados em matemática. Pode ser versátil, o tiro-alvo pode ser aplicado em diversas faixas etárias. O ideal é que se utilize de um alvo numérico. Então, por exemplo, eu poderia estar usando uma outra coisa, poderia estar usando um cesto de lixo para eles jogarem bolinhas coloridas, poderia ter outros métodos de trabalhar com isso. Mas como realizar uma aula de matemática com tiro ao alvo? O professor deve estabelecer qual conteúdo pretende trabalhar. Feito isso, deve verificar qual a melhor forma de relacionar esse conteúdo com o jogo. Eu trouxe algumas sugestões para vocês, para que a gente possa fazer isso, né? Então, vamos fazer um tiro ao alvo com tabuada. Então, eu tenho lá, eu confeccionei esse tiro ao alvo. O professor pode estabelecer que na primeira rodada os alunos farão a tabuada de multiplicação de 7, por exemplo. Então, todos os alunos que acertarem um alvo numérico deverão multiplicar esse número por 7. Se acertar, o aluno marca um ponto para a equipe. A melhor maneira de saber tabuada, né, é entender o seu processo. Anteriormente, era primordial decorar a tabuada na escola. No entanto, hoje em dia, o método para aprender a tabuada passou mera repetição para o entendimento do seu funcionamento. Então, o aluno precisa entender, ele precisa praticar para poder estar fazendo isso. Por esse motivo, existem hoje muitos jogos e exercícios que facilitam a memorização dos resultados da tabuada. Uma competição com essa pode estar trazendo uma aplicação legal para essa tabuada. Aqui, se o professor for fazer funções, né? Aí o professor pode escrever diversas funções e colocar em uma caixinha. O aluno sorteia a função e, em seguida, acerta um dardo em um alvo numérico. O número digitado será utilizado para substituir a incógnita da função. Então, está aí um exemplo da função, mas necessariamente não precisaria ser essa. Podem ser funções mais fáceis, pode fazer outro tipo de equações, né, de funções, equações, multiplicações, continhas de adição, subtração, divisão. Então, o número que vai lá, ele pode fazer várias, colocar, e o divisor, o aluno sortear.
Aí a gente tem também um próximo exemplo, que é o cálculo numérico. Então, o professor pode estabelecer uma expressão numérica, deixando alguns espaços para que o aluno complete com o que ele acertar. Se eles tiverem uma equipe, tiverem 4, 5 alunos, esses alunos, cada um vai fazer o seu tiro, né? Vai acertar um número lá no tiro-alvo, com o dardo, e vai fazer a substituição do X. Então, a pontuação fica para a equipe ou para o time que está ali sendo trabalhado. A confecção do jogo. Então, eu também trago aqui, né, nós trazemos, eu e Estela, como pode ser, né? Caso a escola não disponha do jogo, a gente pode fazer, o professor pode confeccionar o jogo com os estudantes. O importante é lembrar que o alvo deve ser fácil de ser marcado ou perfurado, além do cuidado para que os dardos não causem acidentes, né? Posso fazer com bolinhas que batam no alvo e marque, né, a cor da bolinha. O alvo pode ser feito de isopor, de massa de modelar, de balões, entre outros. O alvo feito de isopor pode ser pintado com o que aparece na primeira imagem desse artigo. Então, o que a gente já mostrou aí, o menino com um alvo, né? Cartolina, papel cartão, ele pode fazer com cores diferentes, ele pode confeccionar com caixa de pizza, ele pode confeccionar de várias e várias maneiras. A confecção do jogo é só um exemplo que a gente está trazendo aqui, né? Então, ele pode também usar outras maneiras de estar trabalhando com os alunos. Para os dados, vários objetos podem ser utilizados desde que sejam pontiagudos, mas que não cortem, como palito de churrasco, lápis. Para as crianças menores, o professor pode optar por bolinhas feitas de massinha de modelar ou bolinha de papel com tinta. Acertando o alvo, esses materiais deixarão uma marca, indicando o local acertado. Para que não estrague, né, o alvo, vocês podem passar papel filme conforme bate as bolinhas coloridas. Depois, para a próxima turma ou no outro jogo, vocês tenham guardado aquela confecção do alvo. Sugestões para que vocês possam fazer outros tipos de jogos utilizando o alvo. Então, qual seria? Bola ao cesto, ela pode ser alta, ela pode ser baixa no chão, né? Pode ser dentro, vocês podem utilizar uma cestinha de lixo, vocês podem utilizar aquela bandeja de ovo para que os alunos joguem lá uma bolinha ou coisa assim, então ele acerta dentro daquela bandeja de ovo, está escrito o número que ele vai, tá? Então vai depender do que o professor está querendo atingir ali. Posso também fazer o quê? Chute ao gol, dentro da sala, tem um lugar, eles jogam, onde o gol pegar, a bola pegar, ele tem um número lá que ele vai poder utilizar. Ele também pode confeccionar um dominó ali com adições, subtrações, multiplicações, até divisões, dependendo de como o professor quiser construir esse dominó. Pode fazer com dados também, cada equipe tem 2 dados ou um dado, seja ele pequenininho ou confeccionado pelos próprios alunos, né? A gente pode fazer aí a planificação do dado, os alunos colarem, escreverem alguns números e fazer essa brincadeira entre eles, e o professor dá o sentido, se é com as operações, se é com equações, se é com a tabuada, vai depender muito da intencionalidade que esse professor está ali trabalhando para fazer com que os seus alunos desenvolvam os jogos e aprendam os conceitos e ali trocando informações, porque o aluno que é mais retraído, que tem mais dificuldade, ele vai ficar mais à vontade, porque ele está ali com os colegas, ele vai perguntar, ele vai tirar informações, e nesse sentido ele ficará mais à vontade e, com certeza, ele irá aprender com os colegas e com o professor mediador. As variações também, a gente poderia estar fazendo essas variações e trabalhar volume, medida, peso, né?
essas medidas um pouquinho mais complicadas, como a altura, a distância, o peso de cada bola, porque, por exemplo, se eu pegar uma bola de futebol, ela é muito mais pesada do que uma bola de vôlei. Então, posso trabalhar isso com os alunos? É um jogo? Eles podem perceber isso, essa diferença, e com o material que a gente tem na própria escola, né? O tamanho, né? Se ela é pequena, se ela é grande, posso levar bolas de vários tamanhos? Posso, de vários formatos. Então, o aluno vai pegar na mão e ele vai perceber essa diferença. E aqui a gente vai terminando a nossa gravação. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou pedir desculpa porque eu não apresentei, e ele não se apresentou também, o nosso colega Oswaldo. Oswaldo, me desculpe, e você faça a apresentação agora. Ele estará sempre conosco, porque ele é nosso ponto forte aqui na nossa gravação. Então, fica aí, Oswaldo, para você se apresentar. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia. É sempre uma honra, né, poder compartilhar com vocês as formações que estão sendo realizadas. Espero que vocês tenham gostado. Perceberam que hoje foi muito voltado à área de exatas, né, especificamente com matemática e com jogos, mas é muito importante saber que todos estão compartilhando e desde já agradeço muito, não só eu como a equipe, a participação, o feedback, as devolutivas nas avaliações que são sempre muito bem-vindas, tá bom, gente? Então, desejo a todos um ótimo trabalho, que tudo funcione muito bem e que o nosso trabalho em conjunto reflita na aprendizagem dos nossos alunos. Bom trabalho. Para se despedir. Olá. Eu despeço, a gente vai estar gravando uma vez por mês, né, durante 4 meses, sempre por volta do dia 15, né, Vera? E a gente vai ter uma série sobre matemática e jogos. E aí a gente vai estar compartilhando com vocês várias ideias e recebendo de vocês também o feedback sobre isso na avaliação, tá bom? Agradeço a todos e até a próxima. O link da avaliação, ela vai estar abaixo do vídeo, nosso colega Oswaldo colocará. Não sei se a gente vai conseguir colocar o QR Code, mas a gente está aí à disposição de vocês. Avalie, porque assim é um retorno para que a gente possa estar trabalhando e melhorando as nossas orientações sobre a matemática e os jogos. Até a próxima!